E aí, galera, hoje eu vou tentar ensinar pra vocês o que que é uma música boa e o que que é uma música ruim. Isso é um método pessoal meu que eu chamo de método científico do gosto. E eu espero que vocês gostem. O primeiro passo é definir o que que é uma música boa e o que que é uma música ruim. Pra mim, uma música boa, ela é tipo um chocolate, tipo esse chocolate aqui. Quando você come, ele é muito gostoso. Você não fica pensando muito porque ele é muito gostoso. E a música ruim, ela não é. Mas agora vamos para a parte um pouco mais científica da questão. Para isso, eu vou desenhar um diagrama que eu vou chamar, vamos ver, de ciência do gosto. E esse diagrama vai ser dividido em duas áreas. A primeira área é a área mais científica, mais lógica, mais mensurável, ou seja, mais materialista da coisa. E nessa área vamos colocar coisas musicais que são muito fáceis de se medir se são boas ou ruins. Então nela vamos colocar a técnica musical, a execução musical, ou seja, a interpretação, e o discurso musical. E com discurso musical eu quero dizer a letra, a temporalidade da música, como que ela usou a questão da tensão e do relaxamento, como que ela usou todas essas tensões que a música utiliza, né. Ou seja, ali nessa parte temos todos os materiais técnicos da música que a gente pode medir mesmo, assim, saber se tem nota errada, saber se tem uma coerência estética, saber se tem uma execução interessante ou não. E do outro lado vamos colocar, as partes mais emocionais, mais do mundo da metafísica, um mundo mais abstrato e mais transcendental da música, né. Então vamos colocar ali a memória, a ocasião, a emoção e o afeto. Então agora eu vou explicar um pouco melhor de tudo isso para vocês. Na parte da técnica musical, nós podemos apreciar a dificuldade ou a simplicidade. Nós podemos apreciar uma complexidade estrutural da música ou uma complexidade de ritmo, de melodia, de harmonia, de todos os fatores que são técnicos musicais, ou uma forma um pouco mais inteligente de se fazer isso e simples também. Essas são as 2 dualidades da técnica. Ela pode ser uma coisa muito interessante por ser complexa ou uma coisa muito interessante por ser simples também. Já no discurso, a gente tem a questão da tensão e do relaxamento. E isso eu já falei em um outro vídeo, se você quiser assistir o meu vídeo sobre tempo. E o que eu quero dizer com isso na música é que a parte mais interessante do discurso musical é realmente a relação da própria música com o tempo. Ou seja, quanto tempo demora para aquela música te entregar a sensação pela qual você espera que ela te entregue. Quanto tempo essa música consegue te prender, se a gente pode simplificar assim? Quanto tempo ela consegue fazer com que você preste atenção nela? E esse é o que eu chamo de discurso, né, que é essa tensão. E na execução, a gente está falando ali mesmo da interpretação, porque pode ter uma música muito tecnicamente complexa, difícil e que está muito mal executada, ou uma música muito simples que também está muito mal executada e a gente não consegue nem apreciar ela. E por execução, eu não estou falando simplesmente de uma execução técnica, mecânica, ou seja, dos seus dedos tocando as notas certas. Porque uma execução boa é uma execução que tem uma coerência de estilo, tem uma coerência de groove, tem uma rigorosidade, tem uma naturalidade. Ou seja, ela é coerente com a pessoa que está interpretando também, né. Já no mundo, metafísico e mais transcendental, a memória é a relação do tempo, mas não a relação do tempo do mesmo sentido que o discurso, ou seja, da técnica musical, mas a relação que memórias essa música te traz? Que memórias essa música faz você pensar? Ela faz você pensar em que lugar, em que época da sua vida. E a ocasião tem a ver com isso também, né? Onde vamos escutar essa música? Quando? Com quem? Isso são coisas muito importantes. Existem músicas que a gente escuta sozinho, existem músicas que a gente escuta numa festa, e as ocasiões mudam, e as músicas mudam também, né. E a emoção e o afeto, elas vão muito juntas, né, porque, junto com a memória, elas criam esse sentimento que faz a gente lembrar das pessoas
e que faz a gente lembrar dos lugares e, sobretudo, que faz a gente sentir no corpo mesmo, na pele, as emoções e os afetos que a gente sente com determinada música. Eu penso nesse diagrama todo, com todas essas divisões, realmente como uma receita de bolo, né? E então cada ingrediente dessa receita de bolo é o que vai adicionar um pouquinho no seu gosto musical. E esse gosto musical é o que vai formar o seu êxtase no final, né? É o que vai dizer se você realmente sente alguma coisa por aquela música ou não. Ou seja, se aquela música é boa ou não. E que é um bom, claro, relativo, um bom que vai ser um bom para umas pessoas e não tão bom para outras pessoas. Mas aí é aquilo, né? Cada um faz o seu bolo e vê o que gosta. Bom, vou dar um exemplo aqui para que a gente entenda um pouco melhor o que eu quero dizer. Por exemplo, tem um disco do Djavan que eu adoro que se chama Djavan, a Voz e o Violão. E esse é um disco na minha opinião, ele preenche quase todos os ingredientes daquela lista que eu mostrei. Por quê? Porque ele é um disco que foi um dos primeiros discos que eu me lembro de escutar na minha vida com meu pai. Ou seja, ele mexe muito com o mundo dos afetos, ele mexe muito com a parte emocional daquele diagrama. Mas depois que eu estudei música e que eu comecei a me interessar mais pela parte técnica da música, eu me dei conta que é um disco muito complexo e que é um disco que realmente tem uma qualidade de execução e uma qualidade de composição incrível. Então esse é um disco que realmente, na minha opinião, é um disco muito bom. Já um disco que eu não gostei muito e que pode ser muito polêmico para muitos de vocês é o disco Hit Me Hard and Soft, da Billie Eilish. E por quê? Eu escutei o disco algumas vezes já, e ele não mexe com o mundo dos afetos na minha vida, ele não mexe com meus sentimentos, ele não mexe com as minhas lembranças. Talvez porque eu já sou um pouco mais velho e não sou da geração que escutava isso quando realmente era adolescente. Também falando da parte técnica, eu acredito que ele não tem quase nada de muito interessante, tecnicamente falando, que poderia preencher esse vazio do mundo dos afetos e dos sentimentos para eu poder gostar dele. Então ele fica um disco assim que ele não é desagradável assim, mas não me diz nada assim, é como comer arroz sem sal. O último exemplo que eu gostaria de dar é um exemplo que foge um pouco do diagrama, que são de músicas nas quais a gente não conhece. E outra semana eu estava escutando ali umas músicas tradicionais japonesas e me fez pensar que, ou seja, eu não entendo nada de técnica de música japonesa, é uma coisa que eu não posso analisar dessa forma. E no mundo dos afetos também não entendo nada, né? Porque, ou seja, nunca escutei aquilo quando era criança, nunca tive nenhum contato com aquilo, mas mesmo assim me causou muito interesse e me causa muito interesse. E eu fiquei pensando por quê, né? E eu acho que aí tem um outro assunto que eu não coloquei no diagrama, porque eu acho que ele é um pouco mais delicado, que é o sentimento da inovação. Uma coisa que te chama a atenção porque ela é muito diferente do que você está acostumado. E aí, eu acho que você precisa um pouco de tempo e dar uma chance a essas músicas. Então, isso é uma coisa que eu tô ainda tentando encaixar dentro, do diagrama, mas eu acho que também, deixa ele aberto ali para novas oportunidades e novas coisas, né, a gente não precisa analisar aquilo que a gente não conhece. A minha conclusão é que uma música boa ou uma música ruim não é inerente ao material musical em si, mas ele se relaciona tanto quanto a música em si, quanto a sua experiência pessoal pela música. E é por isso que a gente tem tanta dificuldade em concordar se músicas são boas ou se músicas são ruins. E aí tem uma batalha milenar aí, sociopolítica para poder decidir isso. Mas eu acho que num âmbito pessoal, é, é importante a gente prestar atenção de que as músicas elas são como receitas, são como comida, sabe? E existe muita gente que gosta de determinada comida porque está acostumado com aquela comida. Ou que não gosta de determinada comida porque teve uma experiência traumática com aquela comida ou porque simplesmente nunca quis provar algo diferente que não conhecia. Então, com esse método, eu convido vocês a refletir um pouco sobre por que você gosta do que você gosta. E às vezes, de balancear um pouco esses ingredientes, né? De equilibrar um pouco os ingredientes que estão na sua receita, ou seja, no seu gosto musical.
E eu acho que reconhecer tudo isso dá mais empoderamento para a gente decidir o que a gente quer escutar também. E as plataformas, elas estão aí simplesmente para decidir as receitas para você. E eu, pelo menos, não como no McDonald's todos os dias. Espero que você também não, porque faz muito mal para a saúde. Então, se você escuta só playlist e só deixa os streamings decidirem o que você vai escutar ou não, te convido a mudar um pouco isso na sua vida e a buscar equilibrar um pouco o seu gosto musical com coisas diferentes. E, como a gente falou, né, deixar sempre um espaço para inovação, para coisas diferentes, que a gente não pode explicar e não pode saber antes de experimentar, né? Abraço. E se eu falei muita bosta, deixa aí nos comentários.